Boa noite, o programa Geraldo está começando, olha só aqui, esperando você, e a gente agora vai conversar com o ator, modelo, Rodrigo Medeiros. Rodrigo Medeiros, é isso mesmo. Rodrigo Medeiros, que é um paraibano que fez uma incursão pelo mundo e vai contar a gente dessa experiência. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque o programa é o bom início de noite garantido. Vamos nessa? Bom, a gente vai começar dando uma boa novidade. Você sabe que a gente vai falar hoje aqui muito do mundo da moda. Como enfrentar o mundo da moda, que o nosso convidado de hoje tem uma experiência assim bem larga e que vai mostrar para vocês que pode empreender por esse mundo aí, tentando um lugar ao sol. Pois é, mas só que João Pessoa, nesta semana precisamente, vai ganhar um espaço de moda super elitizado. É uma loja chamada Dom, na Avenida Edson Ramalho, que é a avenida chique de João Pessoa, do mercado de luxo, e que vai vender grifes como Ricardo Almeida, Armani, e que coloca João Pessoa num roteiro que até então não acontecia. O mercado de moda masculina em João Pessoa, vamos dizer, é muito frappé, muito regular, e agora ganha um up bem especial. É ou não é? Com certeza, Gerardo. É um prazer estar aqui. Boa noite, João Pessoa. Muito prazer. É sempre muito bom estar de volta em casa. É gostoso, né? É muito bom. E aí, me conta como foi a tua vida de modelo. Você foi descoberto aos quantos anos? Eu comecei o meu trabalho como modelo aos 17 para 18 anos aqui em João Pessoa. E surgiu como essa oportunidade? Porque eu sempre gosto de perguntar para poder mostrar que as coisas começam realmente... Foi uma coisa planejada ou programada? Não foi nada planejado, na verdade. As coisas foram acontecendo, né? E aconteceu, na verdade, tudo muito rápido. Sim. Eu tinha ainda, no tempo, 17 para 18 anos e tinha um olheiro, né? A moda, ela tem os olheiros, né? Que o trabalho deles especificamente são conhecer as pessoas, são enxergar uma pessoa e ver um talento e trazer ela para esse mundo. Ver um potencial possa ser desenvolvido ainda mais. Exatamente. Né? E essa pessoa foi o Elian Galhardo, que teve um trabalho, na verdade, muito legal aqui em João Pessoa, né? Não só comigo, mas... foi ele quem descobriu o Rodrigo Wilber, né? Exatamente. Outro Rodrigo, né? Quer dizer Rodrigo. Que parece que a especialização dele é Rodrigos, né? Quase isso, né? A especialidade. E aí te encontrou na praia, no shopping, como é que foi? Eu não lembro agora ao certo em que ocasião foi, mas eu lembro que foi o Elian que me trouxe para o mercado, me apresentou e falou, olha, Rodrigo, eu acho que a gente pode trabalhar com isso, você pode fazer isso, você tem um rosto bonito, acho que para televisão, pode dar um resultado, o que é que você acha? Né? E eu achei interessante a proposta. Qual foi o teu sentimento na hora que ele chamou? Existia algum machismo que não permitisse enveredar? Teve que ser vencido? Eu não tive muito esse problema, não. Na verdade, eu tive mais curiosidade em saber como seria e tal. Ele me apresentou algumas coisas. Ele falou, olha, tem até já alguns clientes interessados no seu trabalho. A gente pode fazer umas fotos para tal marca. E aí ele me colocou para fazer um comercial aqui na cidade, que no tempo era uma loja de sapatos. Não sei se ainda tem essa loja de sapatos, acho que era até o Passo. Tem sim, né? Sim. Foi, na verdade, então, foi um comercial para eles. E Fátima Lisboa. E Fátima Lisboa, com certeza. E foi um comercial super bacana, que ficou na televisão por um tempo. E eu colhi realmente muito resultado com esse comercial. A parte desse comercial veio o convite de ir a São Paulo. Isso ainda com 17 para 18 anos. Aí já começou a cabeça a revirar. As pessoas vão para São Paulo. Exatamente, porque a gente também, assim, eu tinha a minha vida em João Pessoa, né? Eu estudava, eu fazia faculdade, fazia administração de empresa no tempo e trabalhava também para a SEAP, para a Companhia Estadual de Habitação Popular da Paraíba. Isso. E tinha até então 18 anos, né? Então, assim, um menino ainda muito novo, exatamente, com um convite, uma proposta de ir para São Paulo. Uma cidade grande, né? A grande cidade do Brasil. Não tinha como não entusiasmar, porque era o mundo que estava começando a se abrir para você. Com certeza, com certeza. E naquele momento, muitas coisas vêm à sua cabeça, né? Não só a ideia de você, não só o deslumbre de você ir para uma cidade grande e, enfim, tudo acontecer, como o medo também de ir a uma cidade grande e nada acontecer. E então, não se dá bem. E não se dá bem, não se adaptar, você vai estar longe da sua família, longe dos seus amigos,
conhecendo pessoas que você nunca viu na sua vida e tá convivendo e ter que ter aquela relação confiança e acreditar nas pessoas. E exatamente num mundo que você só enxerga desconfianças, né? Porque quando você assiste... Com certeza. Esse filminho do modelo, vai para o grande centro e tal, a gente vê muita gente não se dando bem e vê muita gente se dando bem. Com certeza. Não só o mercado da moda, como qualquer outro mercado, né? A gente tem que ter um olho muito atento às pessoas, em quem confiar e em quem não confiar. Porque isso vai dizer muito da sua vida e do seu futuro. E qual é o segredo para poder você não se dar mal? Tem? Eu acho, Gerardo, que isso aí eu acho que é uma coisa que a experiência traz com o tempo, né? Seja ela boa ou seja ela ruim, você vai aprender com isso. E quando eu saí daqui com 17, com 18 anos... O que foi que te deu como parâmetro para não errar e para acertar e para não ser enganado? Eu passei por alguns momentos que eu errei, né, com algumas pessoas, e eu acho que a partir desses momentos você começa a ter uma coisa, acho que é mais intuição, acho que é uma coisa mais intuitiva. Isso. Sabe? Eu acho você acredita ou não? Olha assim, esse cara é complicado sério. Isso, porque uma coisa que eu prezo muito é o não julgar. Eu acho o julgamento terrível, né? Quando você olha uma pessoa e você julga. Do nada, ou por um comportamento, ou por uma roupa, ou por uma palavra. Isso você não sabe realmente a essência daquela pessoa para você tomar esse julgamento. Isso é um exercício que tem que ser feito diariamente, né? Você não pode olhar para aquela pessoa e simplesmente taxar aquela pessoa de algum... Então, de alguma coisa. De alguma coisa. Feio, bonito, ou ruim, ou bom. Isso é muito complicado. Então, isso eu acho realmente terrível. Mas, infelizmente, isso faz parte, você acaba tendo que fazer certos tipos de julgamento em certas situações. Quando você chegou em São Paulo, surgiram trabalhos logo? E aí quando eu cheguei em São Paulo, né, eu saí já de João Pessoa com uma agência em São Paulo esperando. Sim. Na verdade, foi a agência que me fez o convite. A de Ming? Exatamente, a do Ming, exato. A do Os caminhos a gente sabe mais ou menos, né? Exatamente. O Ming, na verdade, foi o cara que me abriu os caminhos internacionais, porque quando eu saí daqui, a proposta era eu ir para São Paulo, para de lá viajar para a Ásia, que ele tinha o domínio do mercado asiático. Tinha não, ainda tem. Ainda tem. E não é mais Ming ou e agora é a Ming, exatamente. Isso também é outro assunto aí bem legal também, porque está na televisão, está na novela agora, né? A forma como você se enxerga. E eu acho que ele é um cara de muita coragem também para assumir isso. É verdade. Né? Eu tive o prazer de conhecer a mãe dele, a Bobó. E eu sei que realmente ali foi uma coragem muito grande ele tomar esse passo, e eu acho que a felicidade realmente, você viver bem com você mesmo, é o que vale. Olha só, vou dar uma ilustrada aqui no telespectador, porque Ming foi um personagem, um profissional da área de moda que esteve em João Pessoa na época dos Manaíra Shop Collection, que Roberto Santiago realizou em várias versões, em várias temporadas, e que movimentava a cidade. Ming fazia parte de um cast de profissionais, e muitos paraibanos que fazem sucesso no mundo da moda em São Paulo, gente como Danilo Toscano, como Pantera Costa, que cada um no seu tempo foi voltando, o outro foi ficando, e enfim, Ming veio nessa leva aí, e aqui fez seleções junto com Elian Galhardo. Com Elian Galhardo, seleção de modelos para participar do Manaíra Shop Collection, para participar em outras temporadas. Foi uma figura assim muito presente durante um certo tempo. Depois foi embora e tomou rumo, e hoje domina realmente o mercado de modelos, aqueles que vão para a Ásia. Mas a referência ficou. E a gente está aqui agora conversando com o Rodrigo, e vendo que realmente a coisa continua caminhando, Com certeza, e foi a partir do Ming que eu tive a minha primeira oportunidade internacional. Antes de eu conseguir a minha primeira viagem, eu fiquei 1 ano em São Paulo. Sim. Foi o ano de 2004, que quando eu cheguei em São Paulo tem coisas que às vezes a gente não entende, né? Acontece, a gente não entende, não sabe por quê, e depois lá na frente a gente vai entender e fala, não, ainda bem que aconteceu dessa forma, né? Isso. Porque quando eu cheguei em São Paulo em 2004, já queria viajar direto, já queria ir para a Ásia e tal. Eu tive essa oportunidade desse contato com a nova cultura, né? Um novo povo e tal, uma nova língua. E isso realmente me interessou bastante, me entusiasmei bastante por isso, com certeza.
E eu fiquei um ano um ano em São Paulo, antes de fazer a primeira viagem. Então, com certeza foi um aprendizado. Mas eu fiquei aquele um ano, não reclamando, mas tentando, tipo assim, e todos os amigos que estavam comigo já estavam viajando, né? Sim. Porque eu cheguei na casa do Ming, a gente morava com mais 13 modelos, eu acho, na casa dele. E todos foram viajando, eu fui o último desse grupo a viajar. Mas tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo, como tem que ser. E aí eu tive a minha primeira oportunidade internacional. Aí você foi para onde? E eu fui para Taipei, na Ásia. Taipei. Em Taiwan. Foi o meu primeiro país internacional. E dali começou um grande ciclo de viagens e de conhecimentos, que durou de aprendizagem. 5 anos, você estava me falando agora, que porque durou 5 anos fora do Brasil, né? Direto, sem voltar, exato. 3 anos na Ásia. Foram 3 anos na Ásia e 2 anos na Europa. Na Europa. Exato. E aí chegou aqui quase estrangeiro, né? Porque depois de 5 anos fora, voltou para João Pessoa? E aí eu vim para João Pessoa, voltei para João Pessoa direto. Para matar as saudades. Família, com certeza, né? São 5 anos longe, né? Meus irmãos crescendo, né? Minha mãe, meu pai, minha avó e meu avô. Enfim, então isso é muito importante também, você ter essa... Apesar de eu estar todo esse tempo distante, eu sempre busquei estar muito próximo deles, né? E a gente tem uma ferramenta hoje que é maravilhosa, que é a internet. Isso, né? isso. Ajuda a gente bastante nessa saudade, né? Nessa saudade, com certeza. Passar 5 anos, como foi que você enxergou o Brasil na volta? João Pessoa, por exemplo, como é que você... na verdade, não só em 2009, quando eu voltei em 2005, mas quando eu voltei aqui em 2012, quando eu voltei em 2013, quando eu estou aí agora, que eu voltei agora. Né? João Pessoa, ela é uma cidade que ela mudou bastante, né? Ela cresceu muito nessa última década, digamos assim. Né? E eu estou muito feliz de ver a cidade. O que me deixa mais feliz é ver que a cidade ela ainda segurou aquele ar de cidadezinha nossa, né? Aquela coisinha nossa, é uma praiazinha que é nossa. A gente tem uma consciência super bacana que eu achei legal aqui na orla, uma orla limpíssima, uma orla muito bonita. Você vai atravessar a rua, o carro para você atravessar, e não é em todo lugar assim, né? É verdade. Essa consciência, a própria praia, eu vejo a praia muito mais limpa que antigamente. Acho que as pessoas têm mais consciência. Há um cuidado muito exatamente grande, esse né? cuidado. E uma cobrança de todo mundo para todo mundo. Que é importante, isso é muito importante, você ter essa cobrança. É o seu lugar, é o seu país, é o seu universo, é o seu ambiente. E olha que você passou 5 anos fora e 3 anos no Oriente, na Ásia, né? Exatamente, e na que Europa. lá existe um cuidado muito grande com certeza, com a disciplina oriental ela é fantástica, né? E com certeza isso aí são lições para a vida, né? Seja ela no mercado de moda, seja ela disciplina, foco e determinação a gente tem que ter sempre em qualquer segmento que a gente seguir, né? Fala uma coisa, você aprendeu algum idioma? Aprendi. Ficou só no universo dos brasileiros? Não, de forma alguma. Na verdade, línguas é uma coisa que me interessa bastante, né? Sim. Sotaques, essas coisas eu já acho muito interessante. Imagine línguas. Então, na Ásia, a gente trabalha predominantemente com inglês, até porque ninguém vai chegar lá já falando chinês, né? Então, você no seu trabalho, no campo profissional, você trabalha com inglês, mas na China em específico, por exemplo, a rua não fala chinês. A rua não fala inglês. Fala chinês. Fala chinês, exato. Então você tem que se virar um pouco, né? Você vai pegar um táxi, você tem que falar um pouquinho ali e tal. Então eu acabei aprendendo uma palavrinha aqui, outra palavrinha ali. E se virar, exatamente. Então, chinês, coreano, tagalo. Não passa sem você entender, você entende alguma coisa. Entendo alguma coisa. Dependendo do contexto, a gente tenta também analisar o contexto. Isso. Então, quem não sabe idioma, mas tem ideia de algumas palavras que você vai construindo. Aí quando saiu da Ásia, você foi para a Europa. Para a Europa, para onde? E eu saí da Ásia e fui direto para Milão. Que é outro point de moda do mundo, né? Exatamente, o berço da moda, né? O mundo inteiro está batalhando o seu lugar ao sol, como você falou no começo do programa. Mas o sol está para todos, mas a sombra é para poucos, né? Então, se você realmente não tiver aquilo que eu falei, foco, disciplina e determinação, a sombra vai ficar muito difícil de você conseguir. Isso. É um mercado onde está o mundo inteiro batalhando por aquele lugar, né? Você vai fazer, por exemplo, uma campanha da Armani, por exemplo, uma pessoa, 2 pessoas, né? A gente vê um mercado... Eu tive a oportunidade de fazer teste, né, para o Armani, por exemplo, já que eu falei o nome dele, para o desfile de moda, né, de Milão.
E no período que eu fui, que era de manhã, 10 horas da manhã, tinha uns 400 modelos. Isso no período que eu fui. Sim. Foi o dia inteiro fazendo teste. Então, só no meu momento, na hora que eu fui... No mínimo 2.000 pessoas disputando no mínimo, digamos, vamos 30 vagas. Disputando 30, exatamente isso. Disputando 30 vagas. Então, assim, você tem que ter um diferencial, né? Você tem que buscar um diferencial. E hoje em dia, o modelo ele não é só mais um rosto bonito. O modelo é personalidade. Né? Você tem que ter alguma coisa para mostrar. O modelo não é mais aquele cabidezinho. Você é um cara, você vai vestir uma marca e você tem que representar essa marca. E esse é o importante. Eu acho que esse é o diferencial que os grandes modelos hoje em dia traz para o mercado. Isso. Para as marcas. Olha só, a gente vai ao intervalo comercial, volta já já, porque aí você vai saber se o Rodrigo desfilou para Armani, se não desfilou, para onde ele foi, o que é que fez, e você vai ficar sabendo aqui. Até já. Damn, did you even really mean it? Did you even look through it? Did you even read it? What? I've been breaking up with girls since I was 15. It's the only thing. Olha, a gente está de volta e trazendo outra notícia do mundo fashion que está tomando conta de João Pessoa nesse final de julho, começo de agosto. Sabe que agora, em meados de agosto, João Pessoa ganha outra loja na Avenida Edson Ramalho, porque é a avenida do shopping de luxo da cidade. E vai ganhar uma loja da grife 24/7, que é uma grife que foi lançada no início do ano pela família Sayon. Sayon, que quer dizer que foi quem fez a grife Bob Store. Bob Store, que faz um sucesso enorme, há 5 anos deixou de ser da família Sayon e agora vai chegar a João Pessoa, a 24/7, que vai ser levada adiante no projeto pelas mesmas meninas que construíram a história da Bob Store em João Pessoa. Estou falando de Juliana e Luciana Carvalho. Aliás, não foi só em João Pessoa, não. Elas tiveram loja também em Campina Grande. E aí, elas foram convidadas, claro que não poderiam fugir dessa raia, porque gostam de moda, adoram a política do Sayon e, segundo as mesmas, numa conversa bem bacana semana passada comigo, lá num dos restaurantes aqui de João Pessoa, Luciana e Juliana garantem que a 24/7 é perfeita. Vamos aguardar, né, para ver se é perfeita mesmo, e você vai ficar vendo aqui na telinha da RCTV. A gente volta a conversar com o Rodrigo Medeiros, modelo, artista, ator, está aí desenvolvendo um trabalho já há 13 anos. Exato. Que está fora de João Pessoa, primeiro como modelo, agora já fazendo incursões no mundo das artes dramáticas. Mas antes de entrar nas artes dramáticas, a gente vai concluir aqui a história do modelo, que não é mais um menino ou um rapaz bonito. Claro. Tem que ter personalidade. Esse é o meu ponto de vista, né? O que eu acho, o que eu vi no mercado e que eu presenciei com alguns amigos. E a gente tem a nossa percepção de mercado, né? E isso com certeza é uma visão minha. As mulheres ganham mais do que os homens bem no mais, mundo da moda. Bem mais. Como é que os homens se sentem tão massacrados pelas mulheres? Bem mais. Eu não sei se massacrado é a palavra, mas triste talvez seria mais a palavra mais adequada, né? É isso mesmo. A gente poderia ganhar um pouquinho mais ali, tentar equilibrar essas contas aí. Essas contas que são bem distantes. Mas elas trabalham muito também, e verdade seja dita, trabalham mais que a gente. Então, talvez seja porque a procura e a obsessão pelo consumo da moda feminina é muito maior do que a masculina, né? Com certeza. Então, elas acabam trabalhando mais, então tudo é aquela coisa da meritocracia, né? Isso. Trabalha mais, recebe mais, então é justo. Conviver com as celebridades, sem ser celebridade, ser profissional de moda, de passarela, como é que é isso? Eu acho importante, né, para o seu crescimento, porque são com essas pessoas que você aprende, né, que você tira como exemplo comportamentos, não só profissional como pessoal. Então eu acho que quando você anda do lado dos bons, você aprende muito mais fácil do que andar do lado de pessoas medianas ou iguais a você. Então, essas pessoas que são celebridades, elas convivem assim. Exato, com não vocês... que a celebridade seja um bom, né? Isso. Mas assim, tirando isso como um parâmetro. Como é conviver com elas, com essas celebridades no dia a dia? São... assim, eu tive... Tem muita gente empavonada na história, né? Tem, exatamente. Porque é complicado falar, porque existem pessoas... Não pode falar. Existem pessoas e pessoas, né? Assim, as experiências, os contatos que eu tive, foram todos super legais, né? Foi, né? Não houve nenhum clima chatíssimo. Não, pelo contrário. Eu tive um contato
eu tenho uma marca em São Paulo, que é o Camargo. Sim. Que é... Que vai estar chegando aí. O Camargo está vindo para João Pessoa, é mesmo? Lá nessa loja que a gente falou hoje aqui. Que legal, que legal. Eu sei que ele tem um em Brasília e em São Paulo. E o Camargo é um grande amigo meu. Isso. E os desfiles dele, eles sempre chamam algumas celebridades e modelos, né? Eles fazem aquele mix. Então a gente teve sempre muito convívio ali com eles também. O Rodrigo Faro, eu lembro que foi um contato que a gente teve lá, que ele super legal, ficava conversando com todo mundo ali, dava conselho, falava... Enfim, eu não vejo muito algumas pessoas... Eu não, infelizmente não, felizmente... Eu não tive nenhuma experiência ruim com celebridades, como você falou. Você fez há 13 anos que você está fora da Paraíba, passou esse tempo todo quase na passarela, mas hoje você já começou a enveredar, começou a incursionar em outros universos. Nos universos que, em geral, é consequência de quem passa pela passarela, em geral. Exatamente. Tudo, como eu falo, é tudo conectado, né? Uma coisa puxa a outra. Então, quando eu comecei no mundo da moda, em 2004, né, que eu tive a oportunidade de viajar e ter toda essa experiência internacional, voltei em 2009. E em 2009 vim para João Pessoa, fiquei um tempo em João Pessoa e fui para São Paulo. Né? Em São Paulo, o mercado ele é tão difícil como em qualquer outro lugar do mundo, é um mercado também super competitivo. Sim. E é um mercado também muito inconstante, né? Você não tem aquela certeza do trabalho, você não tem... Então e as tuas contas não esperam você trabalhar, né? Elas chegam todo mês certinho, como um relógio. Como um relógio, chega todo mês certinho. Então, a partir daí, eu tive que procurar outros meios, né? Eu pensei no tempo em voltar a viajar, mas acho que não rolou uma viagem para mim naquele tempo. Então eu tive que pensar em outra alternativa, foi daí que eu tive um contato com o mercado de vendas. Sim. Né? Então comecei a desenvolver um trabalho no mercado de vendas, trabalhava no varejo de luxo de São Paulo. Sim. Tive a oportunidade de, graças a Deus, sempre trabalhar em grandes marcas e aquilo que a gente falou um pouco tempo atrás, sempre com grandes pessoas ao meu lado. Isso. Então a minha vida nesse meio foi muito mais fácil de crescer, porque eu estava sempre com pessoas boas ao meu redor. E havia referência, o conhecimento desses personagens, né? Com certeza, para facilitar. Com certeza. E nesse meio, obviamente nesse paralelo, ainda focado no mercado de moda e estudando, eu já tinha um interesse de passar para o meio artístico, né? A área mais da dramaturgia. Isso. E então eu tenho um grande amigo meu em São Paulo, o Miguel Rodrigues, que ele é diretor de cinema, e ele tem um curso em São Paulo super bacana, que chama Take a Take, TV e cinema, e eu comecei a estudar com ele. Dali eu fiz alguns contatos e eu tive a minha primeira oportunidade no teatro em São Paulo, ainda em 2009. 2009. Ainda em 2009, que foi com a comédia inclusive de um paraibano. O diretor é paraibano, o Hermano Leitão. Sim. Que é grande amigo meu hoje em dia, um grande parceiro, um grande amigo e parceiro profissional. Isso já de volta ao Brasil em São Paulo, porque você voltou e ficou em São Paulo. Voltei e fiquei, exatamente. Fiquei em São Paulo de 2009 a 2014. Eu tive uma outra temporada internacional que foi mais recente agora, em 2014, até agora. 2014 aonde? Eu fui para Los Angeles e Nova York. Desfilar? Não, eu não fui desfilar. Nesse tempo eu já estava mais dentro do meio da dramaturgia. Sim. Então eu fui mais focado nesse mercado. Eu fui para Los Angeles. Eu estava com um projeto em São Paulo chamado Solilóquios de Shakespeare, que a gente ficou em cartaz em 2014. A gente começou o projeto audiovisual, né? Fizemos um DVD que foi apresentado no cinema em São Paulo. E graças a Deus a repercussão foi muito boa, né? As pessoas gostaram bastante do trabalho e a gente acabou levando ele para o tablado. A gente acabou levando para o teatro. Maria Clara Machado. No Maria della Costa. No Maria della Costa, exatamente. No Teatro Maria della Costa. E também a gente teve uma temporada no Ruth Escobar. E uma apresentação única no Bibi Ferreira, que foi um dia muito especial também, porque foi os 450 anos de Shakespeare. Sim. E em São Paulo, que é a grande cidade brasileira, a gente foi o único a celebrar os 450 anos do Shakespeare. Muito bacana. Então foi, com certeza, a gente fez um espetáculo super especial. A entrada foi 1 quilo de alimento, que a gente fez uma doação. Então foi um dia super especial, o teatro estava cheio naquele dia, foi muito legal, foi muito legal. E aí você começa a ter respostas dessa sua atividade no universo da dramaturgia e sente que as coisas estão fluindo no tempo que você queria? Sim, eu tenho uma autocrítica muito forte com relação às coisas que eu faço, né? E eu não sei se
por ser virginiano, com ascendente em virgens, Sim. eu sou tão perfeccionista. Ao quadrado. Assim, então, assim, eu tenho uma autocrítica muito forte com relação às coisas que eu faço, em tudo, né? Tanto pessoal quanto profissional. Quando eu trabalhava com varejo, eu era exatamente igual. Eu sempre buscava me aperfeiçoar todos os dias, em todos os aspectos, né? E principalmente olhando para os meus amigos e aprendendo com ele, porque sábio é aquele que aprende olhando, né? Isso. Não precisa levar aquela porrada para você aprender. Sábio é aquele que olha e aprende. Então é isso que eu tento fazer, olhar, aprender e executar. E nesse meu tempo aí fiz o teatro, comecei no teatro e estava no Shakespeare. E também tive uma oportunidade muito boa com o Ninguém é de Ninguém, uma peça da Zíbia Gasparetto. Isso. Né? Uma escritora que ela é romancista. E se ela tem um cunho espiritual. Isso em São Paulo, não, isso em São Paulo. Exato. E tava levando esse começo para chegar nos Estados Unidos, porque eu já fui nos Estados Unidos focado por causa disso, né? E eu tava falando aqui para você do começo que você começou a matéria, né? Ronaldo, Rodrigo. E eu pensei que era Roberto. Vai rolar O Roberto, na verdade, é o personagem que me fez continuar nessa profissão. Né? Porque, assim, como eu te falei aqui um pouco antes, essa é uma profissão de muitos nãos. Né? Você diz muito mais nãos do que sim, né? Exato. E você diz muitos nãos durante a sua vida, porque muitas oportunidades e caminhos vêm até você. Né? O próprio mercado, o próprio varejo, por exemplo, depois eu comecei a trabalhar com o mercado imobiliário, né? Então muitos convites vêm até você para você continuar, é um plano carreira, né? Para você continuar. E à medida que você assume um cargo a mais, quer dizer que você está assumindo uma responsabilidade a mais. Quer dizer que você tem um time ali que depende de você a partir desse momento. Então não é só simplesmente, não, eu vou e se porventura eu tenho que sair, eu saio. Não, então não é assim, eu ao menos não vejo dessa forma. São as bandeiras que você levanta. Agora, olha só, a gente vai ter que ir um intervalo comercial mas vai voltar, porque ainda tem não, tem sim, e você vai ficar sabendo um pouco mais da história de Rodrigo, Roberto, Rodolfo, Ronaldo Medeiros, que está aqui com a gente, porque ele é personagem, né? Então pode ser qualquer um desses aí. Até já! Mandou. I hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang. Bom, eu estou aqui ao lado de Rodrigo Medeiros, ele é paraibano de João Pessoa, há 13 anos deixou a capital paraibana para incursionar no universo da vida fashion, de modelos. Foi desfilar em São Paulo, depois na Ásia, Europa, voltou para o Brasil, depois foi para a Europa novamente, depois foi para os Estados Unidos, está em São Paulo. E é claro, né, ninguém vive preso a uma só profissão quando é artista. Né? O homem foi lá desfilar, mandou bem. Agora está no mundo das artes plásticas, não. Pode ser que chegue lá, mas está nas artes dramáticas. Pode ser que chegue lá. Rodrigo, possa ser. Me fala uma coisa. A gente falou muito aqui da sua atividade profissional, do sair, do ir, ficar durante muito tempo, voltar, ver a família. Como é a vida você fez família, como é a vida pessoal no universo tão cigano como o que você está vivendo? Essa é aquela parte da entrevista que a gente olha para baixo, né? Pois então. É complicado, né? Porque você tendo essa instabilidade, né? Isso. Acaba fazendo você correr diversos lugares. E essa vida cigana não favorece esse tipo de vida, né? É aquela coisa, criar raízes, né? Isso. É complicado você criar uma raiz se você ainda está buscando o seu espaço, né? O seu espaço ao sol, à sombra. Uhum. Então é complicado realmente. Né? Isso com certeza é uma pergunta que eu tento me responder sempre. Né? Porque hoje eu já estou com 32 anos e eu não queria também ser pai muito, né, muito velho, para não ficar pai velho. Exatamente. Né? Então isso com certeza é uma pergunta que eu tenho dentro de mim. Né? São perguntas que ao longo da vida a gente vem tentando se responder. E essa, sem dúvidas, é uma delas. E infelizmente eu ainda não tenho essa resposta, mas eu espero que ela venha muito cedo e muito em breve. Atenção, atenção, quem quer se habilitar. Olha com certeza. Só. Isso é outro problema, não está tão simples assim você encontrar uma mulher e uma mãe de família. Nunca né? De repente as pessoas acham que é muito fácil, mas não é fácil. Fácil é você encontrar um homem e uma mulher. Com certeza. Mas encontrar o homem ou a mulher é que é complicado, né? Com certeza. Eu sigo acreditando que
o que é para ser, será, né? Tudo no seu tempo. Eu acho então é dessa forma que tá tudo certo, exatamente. A gente não pode acelerar os fatos. O que é e ponto final. Alberto Caeiro, ele fala muito isso. O que é seu está guardado, chegará, né? Exatamente, de um jeito ou de outro. Tem um monte de... Olha só, me fala uma coisa. E aí você foi para os Estados Unidos? Exato. Los Angeles e Nova York. Exato, né? A gente terminou o ciclo de Shakespeare em São Paulo, em 2014. E o ator é assim, né? Quando você acaba um projeto, então aí você já é uma outra batalha, como se você estivesse recomeçando do zero novamente. Né? Buscar aí aquela mesma coisa, buscar um novo projeto, buscar patrocinadores, buscar apoiadores. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo, exatamente. É o processo, né? É assim que é. Isso. E nesse meio tempo também eu estava em um relacionamento, que eu também terminei um relacionamento. Então eu vi como um ciclo que estava fechando, né? Eu terminei um estágio no Shakespeare, também terminei um relacionamento, então eu falei, cara, eu acho que agora é um momento de novos ares. Preciso ver novas coisas, novas pessoas, novas ideias. Vamos fechar isso aqui e vamos para algum lugar. E aí resolvi ir para Los Angeles. Né? Resolvi ir para Los Angeles. Eu tinha uma amiga em Los Angeles. Sim, era isso que eu ia perguntar. Por que Los Angeles? E não Nova York logo? Aconteceu de ser Los Angeles, né? Eu tenho família que mora em Miami. Então eu estava pensando em ir para Miami, ficar uma temporadinha lá com minha família. Eu tenho um tio e um primo que mora em Miami. E estava decidido a ir para lá, até pela facilidade, já tem uma casa, né? Já tem uns pais, já tinha uma base, né? Já tinha uma base, digamos assim. Mas eu fui construindo bases ao redor desse mundo, então, cara, isso era legal. Tinha essa base e tinha essa amiga minha em Los Angeles que ela falou, olha, não, Rodrigo, você tem que vir para cá. Né? Você tem que vir para cá, eu tenho algumas pessoas para te conhecer e tal, para te apresentar. E eu falei, pô, Tati, eu não sei se vou para Los Angeles, né? Eu não conheço a cidade, não tenho ninguém aí, tenho você e tal. Ela, não, Rodrigo, não se preocupe, venha para cá, você fica aqui em casa o tempo que você precisar e tal. Foi um anjo, com certeza foi um anjo na minha vida. A gente tem a presença de vários anjos, né, que direciona e fala algumas coisas pra gente, e ela, sem dúvida, foi um desses que apareceu na minha vida. E eu naquela impulsão, naquela coragem de, beleza, vamos, falei, então vou ver a passagem, a gente fala o dia que eu chego aí. Comprei o ticket, fechei a mala, fui para Los Angeles. Sabia nem o que ia fazer, mas foi. Sabia nem o que ia fazer, exatamente. Exatamente, essa você exemplificou bem. Sabia nem o que ia fazer, mas fui. Aí cheguei em Los Angeles, fui para cá, a Tati me recepcionou muito bem. Né, me deu a casa dela por um tempo. E ela falou, Rodrigo, não, fique à vontade, aqui é a sua casa. Enfim, bem-vindo a Los Angeles. Falei, muito obrigado, Tati. Tô bem, tô chegando, já tô com agora tô, exatamente. E assim, eu fui com o intuito do network, né? De conhecer pessoas, de conhecer mais o universo, né? da cinematografia. Hollywood é o centro, né? Do cinema mundial. Então eu fui naquele intuito. Meca. Exatamente, a meca do cinema. E eu fui nesse intuito, de conhecer pessoas, de ver aquilo tudo de perto, com os meus próprios olhos, ver tudo aquilo acontecendo. E eu tive boas oportunidades em Los Angeles, né, de contatos. Eu fiz alguns projetos com a Fox Studios e com a Paramount. Projetos, obviamente, papéis pequenos, era o background que eles falam, né, a figuração. Chegou lá, foi pequenininho para ir, foi o que eu busquei, né? Obviamente eu também sabia que eu também não ia chegar e estrelar um filme, não era esse o meu intuito, até porque, como eu te falei da minha autocrítica, eu sou muito realista. Então eu também, obviamente, eu sei por vários fatores. Não pelo talento ou pela falta do talento e também pelos papéis, né? Eu não sou um filho da casa, requer toda uma burocracia, requer toda uma legalização de papel. Não é tão simples assim. Às vezes a pessoa pensa que viajar... Se fosse, dava certo com todo mundo, né? Dava certo com todo mundo. Você vê mesmo com um monte de artistas já consagrados no Brasil, que já dá alguns degraus a mais do que uma pessoa que vai tentar, né? Com certeza. Chega lá, já tem muitos caminhos abertos, né? E eles lutam de morrer e nem sempre conseguem um lugar ao sol. Com certeza, não é tão simples assim. Inclusive a língua, né? Inclusive a própria linguagem. O accent, eles estão abrindo mais pro accent agora, né? Sim. Então, antigamente era muito pior. A gente vê o Rodrigo Santoro, que já está trabalhando 15 anos, né? Que ele está no mercado lá. Inclusive agora ele está com um papel super legal, mas na série nova da HBO, né, que é o Westworld,
Que ele tá com um personagem super legal, mas ainda assim a gente vê a dificuldade dele. O Wagner Moura foi um cara que chegou já com o que representou bem ali o ator brasileiro, né? Não só o ator brasileiro, como o ator lá, exatamente, como o personagem latino, assim, na indústria americana. Porque ele tem um perfil, um visual de latino, exatamente. Que você mesmo não tem, né? É, que eu não tenho esse perfil, exatamente. E o próprio Santoro e o Wagner Moura, ele traz um pouco disso aí. Isso. Então com certeza foi um período, foi uma experiência super legal em Los Angeles. Passou quanto tempo trabalho? em Los Eu passei 4 meses em Los Angeles. Sim. Né? Mas é aquela coisa, mais uma vez, é a dificuldade, né? Porque infelizmente o artista, ele feliz aquele artista que consegue viver somente da sua profissão. Sim. Né? Em qualquer atividade. Porque tudo também é um investimento, né? A gente investe na gente mesmo, né? Na nossa profissão o tempo inteiro, exatamente, o tempo inteiro. E investimentos na área profissional requer um custo, e um custo altíssimo. Muito né? alto. É um custo geralmente altíssimo. É no melhor que a gente quer se envolver. Exatamente. Né? Então isso tem um custo alto mesmo. Com certeza. E então você acaba tendo que fazer, como em São Paulo eu tive que trabalhar no varejo e tal, em Los Angeles não foi diferente. Né? Eu tive que buscar outros meios de sobrevivência. Sobreviver. Exatamente. Aí você passou 4 meses lá e foi para Nova York, e aí, visando alguma coisa que surgiu no pedaço? Não. Então, eu vivo muito pelo momento, né? Pelo meu dia de hoje, mas sempre tendo em vista o meu dia de amanhã. Né? O futuro se faz pelo presente. Então, é mais ou menos assim que eu venho seguindo a minha vida. E, obviamente, eu tinha o meu objetivo claro, e eu já sei desde muito novo do objetivo que eu quero para mim. Exatamente, mas eu também não posso ficar naquela ilusão de imaginar que um dia eu vou chegar ali sem eu batalhar o meu presente. Né? Então você acaba, como a gente falou, eu acabei tendo que fazer. Não cai do céu. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Isso. Não é assim que o Gabriel Pensador fala na música dele. Verdade. E é muito verdade isso aí. Então eu acho que a minha ida para Nova York foi quase que um presente de papai do céu, porque eu tava ralando naquela cidade ali igual um camelo, cara. E literalmente um camelo, porque é meio que deserto, aquilo ali é muito quente. Então eu rodava aquela cidade ali de cima a baixo, ali procurando emprego. Buscando emprego, buscando oportunidade de sobrevivência, como a gente falou. Consegui alguns, né, mas, como eu falei, não sou americano, né, não tenho uma cidadania americana, então não são todas as oportunidades que a gente pode abraçar. Então a gente se vira com o que tem. Isso. E brasileiro é fera nisso aí. Brasileiro é fera. É o jeitinho. É o jeitinho, brasileiro é fera. Então, assim, a gente estava seguindo a minha vida em Los Angeles e apareceu uma oportunidade de ir para Nova York, que inclusive com um trabalho de moda. Né, um fotógrafo amigo meu de São Paulo, ele falou, Rodrigo, ele me ligou em Los Angeles, falou, Rodrigo, eu tenho uma campanha para fazer em Nova York, eu sei que você está por esses lados e eu quero que seja você o modelo. Falei, cara, com certeza. Tô nessa. Tô nessa. Quando é para ir, né? Exatamente, tô nessa. E aí ele me levou para Nova York. E quando eu cheguei em Nova York, tudo aconteceu. Parece que assim, era para eu ir para Nova York. Isso. E eu fiquei 2 anos e 8 meses em Nova York. E aquela experiência que eu passei em Nova York, aquelas dificuldades que eu passei em Nova York, as alegrias que eu passei em Nova York, eu acho que eu precisava passar por aquilo ali. Porque hoje eu me sinto um cara muito mais maduro, me sinto um cara muito mais seguro de mim mesmo hoje do que em 2014. Deixa eu te perguntar aqui, o tempo da gente está muito agoniado já. Olhando para trás e vislumbrando o futuro, você fazia tudo de novo? Fazia absolutamente tudo de novo. Tudo de novo e, obviamente, olhando para trás e voltando, já sabendo do que teria acontecido, melhor em muitas outras situações. Mas voltaria sem a sombra de dúvida. Qual é o plano de futuro agora de Rodrigo? Bem rapidinho. Claro. Na verdade, eu iniciei um projeto em Nova York chamado Poema Show. É um projeto de teatro. Eu estava tentando, ela surgiu da necessidade de produzir alguma coisa, né? Porque eu já estava 3 anos em Nova York e trabalhando com várias coisas que não eram o meu meio. Então a necessidade fez com que eu criasse alguma coisa. E a maioria dos meus amigos que estavam produzindo em Nova York era da área musical. Você vai fazer aqui? Aqui eu digo Brasil? No Brasil, exato. Eu estava quase tudo certo para produzir em Nova York. Sim. Estava quase tudo certo. Eu já tinha montado o elenco, já tinha encontrado um local, já estava idealizando já datas para fazer os ensaios. Mas aí o universo conspirou e me direcionou para o Brasil e tudo veio para cá. Diversos fatores, pessoal, profissional, me trouxe para o Brasil. Certo. Então agora o meu plano, a minha meta é montar um elenco, produzir
e executar ainda esse ano em São Paulo. Em São Paulo. Exatamente. João Pessoa até quando? João Pessoa eu fico mais um pouquinho, né? Aproveitar um pouquinho mais. Eu A sei que chuva. esse sol tá demorando a sair, hoje saiu legal, quando né? sai a gente aproveita. É Então eu vou verdade. esperar esse sol mais um pouquinho Hoje por tava aqui. legal. Hoje estava legal. É isso. Parabéns, muito obrigado Obrigado. pela sua presença aqui, boa sorte e a gente vai ficar acompanhando, ainda que por esses caminhos da web aqui, para saber por onde anda Rodrigo Medeiros. Rodrigo, Rodolfo, Ronaldo, Rodrigo Medeiros. Okay? Hoje aqui em João Pessoa, amanhã em São Paulo e quem sabe No mundo. aonde outro dia, né? Obrigado, Bom, Gerardo, obrigado foi um prazer. também, viu? Beijão para essa cidade linda que eu amo e é do meu coração. Isso. Olha só, o programa Gerardo fica por aqui. A gente vai, claro, passar a semana aí convivendo, assistindo aqui pela web, muito mais a programação da RCTV. Tem a Belardo Jurema, Celino Neto, tanta gente boa, né? Que está aqui na RCTV e está levando para vocês os bons inícios de noite. É isso aí. O programa vai ficando por aqui. A gente volta já, a qualquer hora. Até lá.